Presta atenção. Eu acredito que fui aqui o primeiro programa brasileiro que colocou no ar a recifense que foi parada no aeroporto porque havia uma ordem para pegar o passaporte dela. Só que ela é brasileira, ela tem um passaporte do Brasil, mas ela é cidadã americana. Então ela tem um passaporte dos Estados Unidos também. Vocês podem pegar os nossos arquivos, a gente tem uma fala com ela, onde ela, nos Estados Unidos, ela deu uma entrevista àquele neto do ex-presidente Figueiredo, o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo. Deu uma entrevista lá, e ela contando que tomou um susto, né, porque chega no Brasil, aí tem uma ordem restritiva e dizendo que a ordem era do ministro Alexandre de Moraes. Dentro daquele inquérito da fake news, e para pegar o passaporte dela. Né? Então o que acontece? Quem está neste momento nos Estados Unidos é o ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado. Tá? E aí ele, inclusive, compartilhou aqui com o nosso programa, essa conversa aqui com a Flávia Magalhães. A Flávia é a pernambucana que diz estar sendo perseguida por Alexandre de Moraes. Lembrando que este fato está fazendo parte daquele inquérito que foi aberto lá pela Câmara dos Estados Unidos e que tem um processo também aberto no estado da Flórida sobre a atuação do Supremo no Brasil. Não é só Alexandre de Moraes, viu? O pessoal fala, não, porque não é só. Começou com o negócio de Alexandre de Moraes, por causa do X, por causa da Trump Media e principalmente pela Rumble, né, que é dos Estados Unidos, não tem nem sede aqui. E que o Alexandre queria derrubar perfis daqui, perfis que são lá, dos Estados Unidos. Então, agora vê comigo a conversa do Gilson, vê. Eu fiz questão de vir aqui e dar um abraço na Flávia Magalhães, minha amiga de Recife, que infelizmente ela vai contar a história dela para que vocês vejam a que ponto nós estamos vivendo no nosso país. Vivo nos Estados Unidos há 23 anos. Sou cidadã americana desde 2012. 2023, eu fui para o Brasil para fazer um tratamento dentário. Quando eu dei meu passaporte americano, o rapaz disse, você não tem seu passaporte brasileiro? Eu disse, tenho. Aí dei. Quando eu dei, ele disse, só um minuto. Vamos ali para uma salinha. Me levou para uma salinha e me mostrou. Ordem do Alexandre de Moraes, falsificação de passaporte brasileiro. O Alexandre de Moraes estava me acusando de falsificação de passaporte. Eu me desesperei. Eu não sei qual é o Twitter que eu escrevi, eu não sei o que eu escrevi, eu não tenho acesso aos autos, eu não tenho acesso ao número do processo. Dr. Paulo é meu advogado, o Dr. Paulo Farias é meu advogado. Ele não tem acesso aos autos, está sob sigilo e está desse jeito a situação. E não é à toa que a gente está aqui nos Estados Unidos, né? O mundo precisa saber o que está acontecendo. Rapaz, veja só, você já imaginou, eu nunca pensei, isso aqui, o Gilson foi para os Estados Unidos, aí foi conversar com ela, mas eu tinha colocado ela falando lá com o Figueiredo lá nos Estados Unidos. Ela diz que o advogado dela, que é o doutor Paulo Faria, não sei se vocês conhecem. Eu não, assim, pelo de nome, de imagem, não sei quem é. Agora, não tem acesso aos autos. Como é? Tá em sigilo. E a mulher quase leva uma cara? tromba chegando aqui. Ela é do Recife, gente. Ela é do Recife. O Alexandre manda apreender o passaporte dela, só que ela tem o passaporte americano. E o policial federal... E é cidadã americana. O policial viu logo que não poderia apreender o passaporte americano dela. Viu Ela, logo. de boa fé, foi lá, apresentou o brasileiro. O brasileiro. E aí, não, porque deram se colar, colou. Falou, não, ela tá lá, né? Ela não falou no Twitter? TB, o tal do inquérito da fake news. Se não tivesse o passaporte americano, talvez estivesse presa aqui. Se estivesse presa, certamente ela estaria presa, se ela não fosse uma cidadã americana e não tivesse o passaporte americano. Veja que o policial federal, quando ela apresentou o americano, ele disse, a senhora tem um passaporte brasileiro? Isso porque ela fez uma postagem no Twitter, um antigo Twitter. E ela disse, nem sei mais o que eu postei, mas foi isso, que o advogado dela não tem acesso também aos autos, porque está sob sigilo. Ela ainda está sendo processada, não sabe nem por quê. Você está vendo como é que o Brasil está? Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu, inclusive, o seguinte, se o Supremo quiser mandar uma nota para a gente dizendo como é que é esse processo dela,
Porque ela está agora nos Estados Unidos, ela está falando direto de lá. E está com medo de voltar ao Brasil, é evidente. Ô, Cardinô, nós como advogados, quantas vezes a gente não deu entrada em mandado de segurança para que o delegado, maus delegados, que hoje quase não tem acontecido, mas antigamente acontecia, do delegado não entregar o inquérito, para a gente saber o que estava acontecendo. Contra o que você estava sendo acusado, o que é que tinha contra você, etc. Sempre foi lícito para o advogado manusear o inquérito. E quando eles negavam, a gente se socorria de um mandado de segurança, de um habeas data, de algum remédio processual para ter acesso aos autos. Você não poderia ter acesso a diligências futuras. Está para acontecer amanhã. Mas o que já foi noticiado nos autos sempre foi uma briga da advocacia. O que está dentro do inquérito. O que está dentro do inquérito feito até então. Não poderia... vai ter uma operação amanhã, então não poderia ter. E olha que isso aí é delegacia, né? Delegacia. Só que a gente via isso nas delegacias, a gente não via isso no Supremo Tribunal Federal, que sempre resguardou esse direito, e agora pessoas há 5, 6 anos querendo ter acesso ao seu próprio inquérito para saber do que está sendo acusado. Está virando um processo kafkaniano. Kafka foi uma pessoa que escreveu um livro que ele era processado e simplesmente ele não sabia quais eram as acusações que rolavam contra ele, o que é que tinha de mentira de verdade, o que é que ele podia se defender, quais são as testemunhas. Pô, mesmo que isso é ditadura, né? E ainda por cima... A Rússia, o cara é mandado para a Sibéria, eu tive na Rússia, o povo fala, comenta. Ninguém sabe nem por que foi mandado. Bolsonaro colocou o seguinte, olha, foi feita uma investigação praticamente de 1 ano. O cara colheu 1000 provas, fez diligências, etc, etc, etc. Então, em 15 dias você tem que apresentar a resposta. Poxa, vocês passaram um ano... Quando para a PGR foram dados 83 dias. 83 dias. A paridade das armas então, não existe. Você tem 83 dias para perguntar pessoas, para inquirir pessoas, para formar a convicção. E quando você vai dar a resposta, você dá uma resposta manca. Por quê? Porque você não teve tempo apto para colocar. Mas isso a gente, inclusive, tem também uma postagem muito interessante, se você quiser dar uma olhada, que é a questão de prender Bolsonaro ainda esse ano. Então você pode dar uma olhada. A história é prender Bolsonaro este ano. Tem a sonora dela, né? Vamos colocar ela falando, vai. Ele fala que eu utilizei de passaporte falso, entrei e saí irregular. Não foi verdade. Quando eu entrei em Recife, eu sou de Recife, me desculpa, Paulo, eu sou de Recife, pelo sotaque dá para perceber, né? Que eu sou nordestina. Eu sou de Recife e eu fui dia 6 de dezembro. 6 de dezembro de 2023, eu fui pro Brasil. Cheguei em Recife, quando eu dei meu passaporte americano, a PF falou, você não tem um passaporte brasileiro? Eu disse, tenho. Aí eu entreguei. Quando eu entreguei, ele disse, só 1 minuto. Aí me passou para outro agente da PF. Aí o agente da PF disse, você pode me seguir? Eu disse, claro. Segui. Aí ele pegou e falou, eu não te conheço, você é famosa? Eu disse, não sou famosa. Do que está acontecendo, moço? O que é que está acontecendo? Aí ele disse, olha, você está com uma ordem de apreensão do seu passaporte. O Alexandre de Moraes está te acusando de falsificação de passaporte. Eu disse, o quê? Eu nunca levei uma multa, Paulo, aqui. Eu sou tão certinha, Paulo. Eu sou tão certinha aqui. E lá também. Lembrando que aí ela pegou, contatou o advogado não conseguiu saber da acusação. Mas ela sabe que fez uma postagem no antigo Twitter, o X, e que seria exatamente por essa postagem que no tal inquérito do fim do mundo da fake news, o Alexandre de Moraes pegou aí para apreender o passaporte dela. Tá rolando até agora, tá? Vê que bronca.